Olá, sejam bem-vindos. Olá, Carolcita. Boa noite. Grace, hello. Olá. Vamos receber a Carol. Carol tá entrando. Oi, Dani. Olá, Aparecida. Uai, tá. Esperar a Carol, que ela tá entrando pra gente começar. Hoje tem bastante coisa legal. Ok, vamos lá. Oi, Oi? agora Ah, foi. oi, seja muito bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, eu achei que não tinha dado certo de novo, né? Porque ele ficou aí e não foi, tá? Ficou carregando, não foi, Legal. mas tudo certo, estamos aqui. Boa noite. Boa noite a Vou mandar, todos. vou mandar para o pessoal aqui, clicar no aviãozinho, mandar para todo mundo. Façam isso também, convidem aí Isso. Vamos os lá. amigos. Vamos mandar aviãozinho. Aqui eu já mandei. Ok. E hoje é um tema muito interessante, né? A live de hoje tá sensacional, nossa. Olha lá. Ok. Quem aí já ouviu falar de taoísmo? Vamos, quem já participa das nossas lives, a gente sabe que a gente gosta muito que participe com a gente, né, Carol? Sim, comentem aí, né? Interajam. Se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem fazer perguntas, manda aí pra gente. A gente está de olho aqui. É, quem estava nas outras lives, comenta aí também. Espero que. A Pronto, mandei, Graça mandei eu vi para todo entrando. mundo. A Graça estava nas outras lives. Agora Inclusive a mandei. Graça é da terapia animal. A Lúcia, bem-vinda, Lúcia, né? Então, eu tive também mandando já essa semana um material para os meus stories, né? E muito Uhum. legal. Ó, cara, oi! Então, eu já tive mandando, né, algumas. A Cris. Então, ou seja, algum material, né? Quem vem acompanhando já pelos stories, eu vim já trazendo algumas artes chinesas, né? Inclusive, eu trouxe uma arte muito legal, onde o Lao Tse estava entregando o Buda, né, a Confúcio. E esse é muito legal porque é um tema que a gente vai falar aqui. Quem que tá tendo barulho? O que que aconteceu? Acho que não, já colocou, já me estás a colocar ao barulho. Ah, graça! Boa Mas é noite. claro, tem que participar. Não é? É a que mais participa. Vamos lá. E hoje tem bastante referência legal. Eu vou trazer aqui alguns ensinamentos de 26 séculos atrás, né? Então, ou seja, o que que eu procurei trazer mesmo? O mais fidedigno possível a uma filósofa que eu adoro, a base é filosófica hoje, tá? Da live, é o taoísmo filosófico, não religioso, tá bom? Então, ou seja, eu vou trazer a abordagem, eu não sei se vocês conhecem, de uma filósofa, uma das maiores filósofas da atualidade, que se chama Maria Lúcia Helena Galvão, né?
Então, ela é uma grande autoridade, ela é um dos maiores ícones de uma escola que se chama Nova Acrópole. E aí vocês também já podem começar a escrever, né? Referências fortes, é o que eu sempre falo, tá? Inclusive é importante, né, Paty, ter papel, caneta na mão, porque aí aqui vocês é uma aula mesmo, né? A gente vai trazer aqui como uma aula para vocês, então vai ter bastante conteúdo. E lembrando que essa é a primeira aula, né? Então amanhã vai ser disponibilizada outra aula, não vai ser aqui ao vivo. Então quem quiser receber a aula, entra no nosso Telegram, tá? No link da minha bio ou da Paty vocês encontram. Então entrem lá nesse grupo, vocês vão receber o link tanto amanhã quanto sexta, tá? São 3 aulas, essa e mais 2. E é isso, né? Então, hoje em si é uma aula mesmo para vocês. E tá bem legal, tá? E tem bastante coisa para passar, né? Então, eu acho que eu já vou fazendo, Carol, já vou iniciando, né? Perfeito. Porque senão vai longe. Vamos... Só fixa o meu comentário aí, Paty. Só apertar e segurar e fixa. Eu acabei de mandar para quem entrar saber qual que é o assunto da live. Fixou? Não. Ainda não. Só apertar e segurar, ele vai aparecer fixar. Aí eu não tô conseguindo, porque eu acho que quem iniciou a live foi você. E aí eu não tô conseguindo. Mas se eu fizer aqui, então ele fixa? Porque o seu eu tô colocando, ele não fixa. Ah, então põe o seu, escreve o seu, então, e fixa o seu. Porque aí quem for entrando vai vendo o assunto aqui que a gente tá conversando. Ok. Não tá fixando. Não? Ah, então tudo bem. Qualquer coisa a gente vai falando aí. Bom, mas a todo momento a gente está falando de taoísmo. Beleza, então, ou perfeito, seja, ação através da não ação, né? Então, não tem como não falar de taoísmo sem falar de Lao Tse, né? Quem já ouviu falar de Lao Tse? Vamos colocar aí, vamos interagindo, tá? Porque a gente gosta muito de trazer vocês também. A gente vai trazer as reflexões, mas a gente quer também que vocês coloquem a reflexão de vocês, tá? Como uma aula. Uhum. Então, vamos lá. O Tao Te Ching, que foi o livro escrito pelo Lao Tse, foi um dos livros, junto com a Bíblia e o Bhagavad Gita, que foram mais publicados no mundo, né? Ou seja, aqui a gente está falando de 26 séculos atrás, de 1300 a 600 a.C., ok? E a indicação que eu vou fazer, primeiro eu vou indicar um livro. Por que eu vou indicar o livro? Porque foi o livro indicado por essa filósofa, e é de um alemão que se chama Richard Wieland. Ele morou 25 anos na China, historiador, e ele também é sinólogo. Sinólogo é quem estuda a história da China, tá bom? E o mais especial de tudo, por que eu trouxe ele para vocês? Porque ele era amigo íntimo de Jung, né? Do Carl Jung. Tá aparecendo aqui? Tá. Ah lá, já ouvi falar. O meu não tá rodando. Você tá conseguindo ler, Carol? Porque se alguém fizer alguma pergunta, aí você me para, tá? Falo pra aqui, gente... pode deixar. Ok, perfeito. Então, e o Jung mesmo falou que a presença dele na vida do Jung foi decisiva para o impacto que o trabalho dele tomou, né? Então, por isso que eu vou trazer a tradução desse alemão para vocês, ok? Além desse livro, ele traduziu para o alemão, e do alemão realmente traduziu em inglês e depois foi traduzindo em outras línguas. O Segredo da Flor de Ouro e I Ching falam que são os livros mais lindos da China que existe, tá bom? Com a história tradicional mesmo, que você pode confiar de olhos fechados. Então, esse alemão, ele nasceu em 1873 e faleceu em 1930, né? E esse livro ele é traduzido como o sentido da vida, ok? São as ideias da vida, ele traz as ideias da vida e a sua aplicação. E é um livro que ele comunica o mundo das essências com o mundo das aparências, né? Ou seja, 26, né, séculos atrás. Tende a comunicar os dois e explicar o sentido desses dois mundos,
né? Um dos livros que melhor representa o pensamento chinês. E é isso que a gente vai estar trazendo para vocês hoje, ok? Então vamos lá. Ao longo de milênios, a história da China ela tem dois focos filosóficos. Um é o taoísmo e o outro é o confucionismo. O budismo também entra aí, ok? Mas o budismo, para quem não sabe, ele veio da Índia, ele não é da China, né? Então ele é estrangeiro. Os nativos mesmo são taoísmo e confucionismo. O confucionismo, ele é a filosofia do Estado chinês, ele é da política, tá? E o taoísmo é uma continuação da tradição espiritual chinesa, que não é religião, é filosofia, tá bem? É espiritualidade. Ou seja, o Lao Tse não foi a primeira vez que falou do taoísmo. Então, o taoísmo já vem há muito tempo. Agora, ele realmente trouxe com uma riqueza de detalhes no livro, que trouxe e manteve até hoje essa história acesa para que a gente pudesse praticar. Ok? E olha que interessante. Há um conjunto de historiadores e sinólogos que falam que ele simplesmente não existiu. Que foi um grupo de filósofos com muito estudo, que trouxe todo esse, né, esse material e escreveu o livro, né, Tao Te Ching. E o mais curioso também, que eu vou trazer para vocês, é que alguém sabe de quem que é que já falaram sobre isso, que não existiu e que foi um conjunto de filósofos que criou esse personagem? Alguém já ouviu falar de outro que foi criado também por um grupo de filósofos? Né? Para trazer tomadas de consciência para vocês, né? Shakespeare, né? Outro dia eu estava assistindo o History Channel e falaram que até hoje não acharam a alçada de Shakespeare, o que leva eles a pensar que Francis Bacon, com um grupo de filósofos, que fez todas, né? Eles juntos fizeram todas as obras de Shakespeare, né? Para tomadas de consciência. Mas, segundo a filósofa Maria Lúcia Helena, ela realmente não acredita nisso, tá? Porque ela falou que a coesão da obra, né, a compilação e a coesão é tão perfeita que dificilmente um conjunto conseguiria fazer um trabalho desse, ok? Então vamos lá. O conceito Tao, ele é milenar na história da China, muito anterior até o próprio Lao Tse. Então, o taoísmo é uma continuidade coesa dentro de um livro chamado Tao Te Ching, da tradição que já existiam na China. Ele mesmo não gostava, né, de nenhuma publicidade. Isso foi muito interessante quando eu comecei os estudos. Ele não gostava, ele gostava do canto dele, era muito silencioso. Nunca em vida ele imaginou fundar uma escola, nunca em vida ele imaginou ter discípulos, tá bem? Ele se escondia, muito menos se tornar um deus, né? Então, ou seja, todo o esforço que ele fez para se esconder e entrar na história com esse impacto é minimamente admirável, tá? Então, ou seja, ele data de 26 séculos atrás, ou seja, 1300 antes de Cristo. Ele nasceu, parece que ele nasceu como eu entendo, parece que ele nasceu na província de Honan, 1300 a 600 a.C., ok? A tradição taoísta é muito antiga e é um apanhado da religiosidade indiana para trazer para vocês. Dizem que o nome real dele era Ernani. E o que quer dizer Ernani? Quem já viu as estátuas de Buda, né? Não tem aquelas orelhas enormes? E olha que interessante Sim. a descoberta, né? Ernani significa realmente grandes orelhas, ou seja, representa a grande capacidade de aprendizado, né? Eu sempre vi aquelas orelhas e eu não entendia isso, e é grande capacidade de aprendizado, escuta muito, né? Isso então, é bem interessante, né? Justamente porque qual é a melhor forma que a gente aprende, né? É ouvindo e não falando, né? Muitas das vezes a gente tem o hábito de falar, mas na verdade quando a gente se aquieta no silêncio, a gente ouve, né? Quando a gente é a maior fonte de aprendizado, né? E é a maior fonte de filtro também, né? Porque você tá ouvindo tudo ali e é ali onde você faz o que é bom e o que não é. Então é um aprendizado muito forte ouvir, né?
Exatamente, né? Então vamos lá, vamos começar um pouquinho da tradição, né? O mito dele. Falam que a mãe dele gestou ele durante 81 anos, né? Mas é claro que isso é simbólico, né? É ele que se gestou há 81 anos, né? Ou seja, ele se gestou lentamente, ele veio estudando, ele veio se capacitando, né? Não é uma coisa de uma semana, de um mês, ele veio se capacitando e aí colocou 81 anos para colocar uma data maior, ok? Então, ou seja, a partir da mãe, que é a própria manifestação. Então, dentro da tradição taoísta, a mãe, ela está associada à terra e ao mundo manifestado, né? Então, ele se gestou muito lentamente, adquiriu sua sabedoria com muita prudência, e quando ele era conhecido, já era ancião, ok? E aí, nesse momento, ele se torna arquivista da corte imperial. E é lá que ele conhece Confúcio, né? Porque Confúcio trabalhava na política nessa época, ok? E Confúcio ficou admirado com a sabedoria dele, né? Mas acontece que Confúcio era muito voltado para a política. E o Lao Tse era para o metafísico, né? Era para o mundo espiritual. E ele sabia que a reforma do mundo parte da reforma interior, né? Essa era a parte metafísica dele. E é isso que ele vem trazendo ao longo, né? Trazendo do taoísmo, ok? E qualquer coisa que se faça de fora para dentro é uma perda de tempo. E aí vem hoje em dia, ou seja, o que eu quero trazer aqui é uma comparação. Ou seja, algo milenar e o Bob Proctor. Eu não sei se vocês conhecem o Bob Proctor, mas ele fala que o caminho é de dentro para fora. Ah, por isso que travou. É, deu uma Ah, travadinha, eu tá. achei que tinha sido eu, mas continuar. Ok. Então, ou seja, vamos lá. Desde aquela época, ou seja, 26 séculos, ele já vem falando. E Bob Proctor hoje, ele realmente pratica o mesmo aprendizado, tá? É, E aí é muito legal o que a Maria Helena traz, né? É evidente que o homem sábio cria o mundo, mas também é evidente que o mundo, quando se torna melhor, convida o homem a se tornar sábio. É um processo de retroalimentação, né? E é nesse sentido que vem o reprograme-se, né? É uma reprogramação, exatamente para uma retroalimentação positiva, né? E a gente vai falar mais também para o final, a respeito do reprograme-se, né, Carol? Sim. Então, vá lá. Então, em determinado momento, ele deixou de se impactar pela decadência do mundo em que vivia e considerou que aquele não era o local para os ensinamentos que ele tentava transmitir. E resolveu ir embora em direção ao Ocidente, né? E dizem que ele montou em um touro. É claro que é simbólico, ele não montou em um touro e foi até um Ocidente, né? Qual que é esse simbolismo naquela época, né? É que ele domou a própria natureza material. Ou seja, ele virou senhor de si mesmo. Então, toda essa reforma que ele passou durante 81 anos, ele conseguiu domar a matéria. E aí, vem muito ao encontro, sempre, quem percebe, quem já participou das nossas lives, fala muito da mente consciente, muito em mente subconsciente, né? Então, ou seja, um ensinamento de tanto tempo, trazendo exatamente isso. Hoje em dia a gente sabe que para domar a mente subconsciente, domar a matéria, domar o corpo, é um processo demorado, não é um processo rápido para adquirir esse hábito, para adquirir esse comportamento também, né? Sim. Então, quando ele ia passando pela fronteira, parece que teve um guarda que chegou para ele e falou assim: quem é você? Aí ele falou: eu sou um homem que busca a verdade, né? Então, muitas pessoas. Vai demorar. Eu sou uma pessoa que busca a verdade, né? Aí ele falou assim: você encontrou alguma coisa? Olha, alguma coisa encontrei. Então diz que esse guarda colocou ele à noite na casa dele e ele escreveu em uma noite as 81 estrofes do Tao Te Ching, né? E qual que é a essência do Tao Te Ching? É como encontrar a si próprio, como voltar para dentro, como encontrar o caminho e depois manifestá-lo no mundo, né? E hoje a gente vê muitas pessoas perdidas, né? Qual é a sua voz? O que eu vim fazer, né? Cara, será que veio só
acordar, dormir, comer, trabalhar, voltar e viver numa retroalimentação negativa. Um ciclo Olha quanto eterno, tempo, né? Fica ali. né? Olha quanto tempo isso já vem sendo dito, né? E aí vem, né, E para muitas das diferença. vezes em lugares que a pessoa nem gostaria de estar ali. Ela se acostuma àquilo, né? Algo que nem é bom, algo que não é feliz, algo que não preenche, né, de nenhuma forma. Mas é costume, né? Acaba acomodando e fica nesse ciclo e não quer sair. Bingo, Não né? E consegue, aí, não é nem que não quer, eu acho que e aí entra muito do processo também, mas é enxergar além, né? É muito assim, né? E aí não consegue olhar para outras possibilidades. só que não. É, mas exatamente, né? E é muito legal, porque casa muito com a parte do touro, né? Ele sair da onde ele estava, porque não era o lugar que queriam disputá-lo. E aí vem muito também com a parábola eu chamo de parábola, né? Mas que Einstein falava, né? Se você for jogar um peixe pela capacidade de subir numa árvore, né? Ele nunca vai ser feliz, ele nunca vai dar o máximo. Então, quando você não está bem em um local, você tem que sair. Foi o que ele fez. E quando ele saiu, Uhum. ele ganhou o mundo. Sair da zona de conforto, domar o seu material. Esse é o nosso processo aqui, né? Medo trava tudo, Sim, tá? Trava mesmo. É isso mesmo, a Graça falando. sim. E olha, E, inclusive, falando sobre, né, essa questão de ver afora, né, é muito legal essas coisas mais antigas que e tudo isso que você está trazendo agora, porque pode ver que tudo é um simbolismo, né? Mas às vezes a pessoa lê e ela toma aquilo como uma verdade, ela não entende, né? Tipo, o do touro, por exemplo, mas ela ignora. Mas quando a gente vê a essência daquilo, né? Aí você percebe, nossa, fez muito mais sentido, né? Então é mais ou menos o que deveria acontecer com a gente, né? É olhar para nossa essência e ver o que faz sentido para você seguir aquela essência, né? E tem muito a ver assim, porque durante todo, até aqui onde a gente já veio várias vezes, né? Você falou uma frase e era simbólico. Aquilo queria dizer algo muito além, né? E isso é muito exatamente. interessante. Mas só que a China ela traz muito simbolismo, né? Por isso que Sim, esse alemão ele foi o mais recomendado. Imagina, amigo íntimo de Jung, para exatamente traduzir essa obra, né? É simbolismo puro, sim, não sim. é para Mas é poder importante compreender e porque trazer isso. às vezes a gente lê por ler, né? Mas entender a essência daquilo traz esse aprendizado muito grande, né? Exatamente. De E é essa diversas essência formas, que a de gente quer diversas trazer formas. aqui, né? Então, ou seja, a religião, ela é chamada Daoqiao e a filosofia é Daoqia. E elas tiveram uma influência muito forte do Zen budismo, né? E o Zen budismo, ele nasce na China como escola Shan. E depois vai para o Japão e se torna Zen. Então, uma influência muito forte do Tao. Olha como o taoísmo ramifica para o mundo, né? É impressionante, é Índia, é Japão, ele tá na base mesmo, e é isso que a gente quer trazer, a base, o princípio, né, dos estudos. Então, aquela coisa, e eu copiei igual a frase que ela falou para trazer realmente o sentido e a gente poder trabalhar aqui, né? Aquela coisa de não falar nada, atingir um estado de satori através de uma reflexão profunda. Isso é influência direta do taoísmo, a reflexão, a tomada de consciência, né? Não basta ter, como é que é? Não basta ler, Não tem que basta estudar. ler, tem que É estudar. isso, né? E aí, olha que interessante, quando se fala em alquimia chinesa, e quando eu estava pesquisando, eu vi muitas foto, claro que não, né? Porque naquela época não existia foto, eram pinturas de Lao Tse alquimista, naquele laboratório, né? Porque a alquimia, eles trazem muito isso, né? E quando eu entendi ainda que era alquimista, para mim alquimia é isso, né? Mas não, né? Quando se fala em alquimia chinesa, o taoísmo foi utilizado fortemente para isso, para achar o elixir da longa vida. E na China, que se encontra os berços mais antigos, ou seja, é a base mesmo, tá? Então, há fontes que digam que Lao Tse era alquimista no sentido de querer descobrir o ouro da sabedoria. Então, ele era o buscador, ele buscava o ouro da sabedoria, né? E para quem... Pintura, é isso, eram pinturas. Obrigada, Graça. Ela E aí, o escreveu que 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 eram acontece? gravuras.
Gravuras, não pintura, isso, gravuras, é isso mesmo. Obrigada. É isso, tem que participar ativamente, né? Sim. Então, ou seja, a alquimia é quando você realmente consegue se transformar. Essa é a verdadeira alquimia, né? Porque teve uma época que eu não sabia, e para mim a alquimia realmente era um apanhado de coisas e não era a reforma interior. E na verdade é a reforma interior, né? Então vamos lá, partindo agora direto. Masculino e feminino estão associados à própria tradição chinesa, em Yang, racional e intuitivo. Então, para Jung, esse conhecimento foi decisivo para a sua vida, né? Ou seja, ninguém quer mais meramente conceitos, que é algo que se reflita na vida, quer a prática. Como posso me tornar um ser humano mais humano a partir desse conhecimento? E aí vem uma introdução do Kybalion, né? Para quem conhece o Kybalion, ok? Segundo princípio, que o que há em cima, há embaixo. Ou seja, se existe exatamente uma realidade intelectual de tudo isso, em algum plano, tem que ser uma realidade vivencial também, né? Porque todos os planos se correspondem. E aí entra também o ensinamento de 1908, que é o Kybalion. Ou seja, 26 séculos, 1908, 1930. Olha que interessante. E vai passando de gerações em gerações. E aí, trazendo para atual, as pessoas que estudam mesmo a mecânica quântica, elas trazem muito forte o duplo quântico nisso, né? O que é em cima, o que é embaixo. É a correspondência. Você magnetiza. E se tem, tem que haver também. Se tem lá em cima, tem que haver aqui embaixo também, né? A questão é que nossa tecnologia é do século XXI. Porém, o nosso amadurecimento emocional, ele é medieval ainda. Por que isso? Né? Por que acontece isso? Né? E aí traz a Maria Helena, o conhecimento é do tamanho do homem, o seu estágio de evolução. O seu entendimento hoje não pode ser igual a 2 anos atrás. Significa que não cresceu nada. Então, ou seja, quando você pega um livro para ler, depois de 2 anos, você pega esse mesmo livro, se o seu entendimento desse livro não mudou nem um pouquinho, quer dizer que você não evoluiu nada. Né? A questão é a evolução, é a busca da verdade. Tá? A pedra filosofal. Arrasou, é isso mesmo, Lúcia. Perfeito. Então vamos lá, para a essência do taoísmo agora, tá? Vamos entrar direto agora no taoísmo. Eu quis falar um pouquinho das correlações, né? De algo tão milenar e algo que acontece agora. Ou seja, aí eu trago muito forte, né? O que o professor Hélio fala, né? Há anos e há anos e há anos isso vem dito, né? Há anos e há anos, né? Então vamos lá, essência do taoísmo, monismo. Por trás de todas as aparências duais, você tem uma unidade. E por trás dessa unidade, o vazio, o misterioso, que de todas as coisas emana. A raiz do céu e da terra, de onde emana toda a lei que é através do universo. O que vocês entendem por isso? O vazio. Por trás dessa unidade, o vazio. Alguém arrisca? Cadê aí os comentários? A Ibiza Larimar e a outra Maria, né? Nossa, elas interagem aqui super, né? A Graça e a Lúcia, lindas. Beijo, gratidão, né? Então, ou seja, é o vácuo quântico, né? É onde tudo se inicia. Ou seja, para quem estuda um pouquinho mesmo de energia, sabe que vem o vácuo quântico, aí vem a partícula de Deus. E aí ele coloca aqui, por trás dessa unidade, o vazio misterioso de todas as coisas emana. É de lá que tudo emana e depois de lá para que tudo volta. A raiz do céu e da terra, onde emana toda a lei que é através do universo. Você imagina alguém para escrever isso há 26 séculos atrás? Coisa que a gente descobriu agora. O bóson de Higgs a gente descobriu agora, vem antes o vácuo quântico, né? Como eles eram sensitivos, né? É impressionante. Responderam aqui, ó. Aqui, ó, o todo. Isso, o vazio é o início de todo, é a matriz divina. Aê, perfeito, né? E aí vem outra essência do taoísmo, o Tao e o Té, que lembra o mundo das ideias de Platão.
um plano abstrato, onde todas as coisas são pensadas antes de serem manifestadas, né? Então ele interage com esses dois, né? Ou seja, da onde tudo se inicia no universo e o mundo das ideias de Platão. E aí também entra o mental de Kybalion, né? De Hermes Trismegisto, o primeiro princípio, né? Quem sabe qual é? O primeiro princípio do Kybalion, sabe? É o mental, né? Então, ou seja, Platão, Hermes Trismegisto e Lao Tse, 26 séculos atrás, tá? E aí, ela fala muito dessa forma da sincronicidade de Jung. O mundo, cada momento, tem uma chave simbólica que representa o nível que estamos, a tentativa que estamos fazendo, a postura que estamos tendo diante da vida, né? E muitas vezes nossas crises são crises de renovação, que permitem criar as asas. E aí o Jung mesmo conta que no consultório dele, quando ele estava atendendo uma pessoa que estava em crise, entrou um caravelos, né? Que é aquele besouro do Antigo Egito, né? Que era o símbolo de renovação. E aí que entra a sincronicidade de Jung, né? Sincronicidade, o que é em cima e embaixo, né? Tudo acontece. Você tem que, né? E aí ele traz aqui, o mundo a cada momento tem uma chave simbólica. Mas como é que a gente consegue enxergar essa, né, essa chave simbólica? Como é que a gente consegue esse entendimento para essa chave simbólica, né? E há necessidade de encontrar a raiz do céu e da terra representado dentro de nós. Aí, mais uma vez, procuramos fora, porém não vai saber interpretar se não for iluminada pela luz que vem de dentro, né? Se não iluminar pela luz que vem de dentro, vai iluminar pela luz das suas preferências momentâneas. E olha que interessante que ela fala, né? Que é igual a história da princesa e do sapo. Que todo mundo falava que era um sapo e ela falava que era um príncipe iluminado por uma paixão. Ou seja, se você não tiver o seu centro muito bem delineado, você vai significar através das suas preferências momentâneas. Tá? Nessa questão é, se ela não acreditasse, né, tava dentro ali, né, esse acreditar que era um príncipe, né, e não um sapo. Ela acreditava, e se ela ouvisse os outros, ela ia perder a oportunidade da vida, né? Exatamente. Então vamos lá, quaisquer fatos da nossa vida vão gerar aparências multifacetadas e todas elas ilusórias. Só tem uma maneira de vermos a realidade das coisas, quando encontramos a realidade dentro de nós. Ou seja, a saída é sempre para dentro, né? Então o que acontece? A gente sempre procura fora quando acontece alguma coisa. Não. Silencia, vai para dentro, procura ajuda se você não conseguir, né, Carol? As pessoas acham que é muito fácil ficar no presente, né, Carol? Fala, Carol. A hora que Não você é realmente começa a prestar atenção nos seus pensamentos, a ficar no presente, não é fácil, você tem que ser conduzido. Não é uma coisa que você vai ler numa revista ou que você tem que ser conduzido, né? A Graça também passou por um processo. Boa noite, Pri. Beijo. E aí, o que acontece, né? A abstração da dualidade, se não encontrar o centro, vai ficar oscilando entre as polaridades. E aí, que agora que vem a ideia da não ação, né? A ideia de não ação é não agir em função de uma ilusão. A não ação é o homem ativo, buscando tudo que é real. Mas é não agir em torno da ilusão. Ou seja, você só age em torno da ilusão quando você não tem o seu centro delineado. Quando você não foi para dentro. Quando você não tem um bom autoconhecimento. Isso eu falo por experiência própria, porque quantas pessoas eu conduzi já em processos, elas chegam completamente perdidas. Né? E quando recebe o direcionamento por um processo de autoconhecimento, elas chegam ao seu centro, elas começam a entender o direcionamento, né? Que é a iniciação delas. Sim. E isso reprograma-se também. Se passei, a mente tende a fugir ao que queremos obter. Exatamente, né?
E isso é uma chave forte do Reprograme-se, né? Porque a gente traz um autoconhecimento muito forte e energético também, né, Carol? Sim. Então vamos lá. Antigamente, espontaneidade é o homem que manifesta o que é. Portanto, para ser, você tem que saber antes quais leis existem dentro de você. A harmonia que está dentro de você. Sempre dentro de você. Mas tem muita distração. E aí que é a não ação através da ilusão que essa distração leva você. Ficou confuso? Ficou confuso? Vocês estão acompanhando? Coloca joinha. Vocês estão acompanhando? Coloca um. Então, devem estar acompanhando. Se vocês não colocam joinha, é preocupante, hein? Vocês colocam esse joinha aí, por favor. Tá Tá ótimo. ótimo. Ótimo, perfeito, né? Então, ou seja, se não fizer, né, tipo essa espontaneidade ou esse caminho para dentro, está expressando uma máscara que reprime a sua espontaneidade, ao invés de manifestar. Ok? Aê, Então, joinha! é no coração que encontramos todas as respostas e não é fácil perceber. Exatamente. É, A Sarinha, beijo. Então, vida natural e vida espontânea é um dos elementos fortes do Tao Te Ching. A eternidade do Tao baseia-se no fato de que todos os seus movimentos retornam para o interior de si mesmo. Todos. Aí, olha que lindo, né? Aí, trazendo para agora, todos os seus movimentos retornam para o interior de si mesmo. A fluência, a experiência, para os seus movimentos. Ou seja, é a lei da atração isso. Isso é a própria lei da atração, mas olha como ele coloca isso, né? Porque é como ele via, não é fácil, não é, não é mesmo, né? E aí olha que interessante, vocês sabem qual é o símbolo Yin e Yang, né? Que é aquela bola e é metade preto e metade branco, né? É eu vou ótimo. pôr aqui. Consegue colocar? Vou colocar aqui. Ah, aê! E olha que interessante, eu vou falar um pouquinho, a gente vai falar um pouquinho deles, tá? Então vamos lá, o símbolo Yin Yang, esse é o tal que eu tô falando desde o começo. Ele tem dois polos e não tem o centro. Porém, tem um centro único e os dois polos. Olha isso, é um centro único e os dois polos, ok? E giram em torno desse centro, que é invisível aos olhos, mas que está aí, tá? Pode voltar, Carol. Então vamos lá. O homem harmoniza as dualidades do mundo quando ele percebe dentro de si esse centro, que os sentidos não percebem. Mas olha o que a Carol falou há um tempo atrás. Mas a sua inteligência, a intuição tem que perceber, tem que trabalhar a inteligência, conhecimento, ir atrás da verdade, buscar, estudar, 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 estudar. Não tem outra maneira. E aí você vai formar a intuição. Você vai acabar tendo essa intuição, não é, Carol? Sim. Ah, a Graça colocou. Arrasou, né? Então, ou seja, o centro é a nossa essência, o que realmente somos, e todas as dualidades do mundo giram em torno desse centro invisível. Se harmonizam ao invés de entrar em guerra uma com a outra. Se você não tem centro, as dualidades se separam e entram em guerra. Uma concentração em torno da nossa verdadeira identidade, que transcende as polaridades do mundo. A harmonia por oposição. E isso é evolução. Então, ou seja, o que ele traz muito forte aqui é que quando realmente começa o caos, é que você tem que realmente olhar para dentro. Porque você está começando um processo de evolução. Está pedindo para você olhar. Porque o centro é você. E as polaridades, quando elas começam, né? E o que vai fazer essas polaridades andarem dessa forma? Né, em guerra. O que você se submete para ela entrar em guerra, né, Carol? Estudar, Sim. estudar, estudar. É isso, Estudar. Pri. Né? E aí ele traz muito forte que isso é evolução. Ou seja, a essência do livro, ele quer tocar em algo adormecido dentro de nós, a nossa verdadeira essência, nosso centro, que é uma manifestação, uma sombra no mundo sagrado Down, ele chama.
que é a essência, a raiz do céu e da terra. Ou seja, o taoísmo é o voltar-se para dentro, porque quanto mais dentro, mais fora. E todo esse ensinamento que ele traz a plena lei da atração, coisas que hoje em dia está sendo muito falada. Mas antigamente, por causa de paradigmas que nós vivíamos, newtonianos, descartianos, não era possível, porque era do paradigma material. Agora não, é um paradigma energético. E ele era metafísico, e ele já trazia isso dentro dele, né? Você tem alguma coisa para colocar, Carol? Eu nem tenho, assim, né, muito o que trazer, porque quando ela me mostrou o conteúdo, assim, eu fiquei, gente, é incrível. É assim, é perfeito, porque ele vem trazendo, né, todo aquele conteúdo, toda a história, e ele traz um equilíbrio muito perfeito, né? E ele fecha com aquilo que é muito importante, olhar para dentro, olhar para a nossa essência. Quando a gente olha para isso e a gente traz um equilíbrio, né? As coisas realmente assim fluem, porque não tem obstáculo, né? Você consegue tudo manter ali um equilíbrio. Quando você estava falando, né, sobre alimentar, sei lá, gente, alimentar sentimentos ruins, por exemplo, é tudo isso. Se você se entrega muito ao externo, você acaba se alimentando disso e aí você acaba colocando em prática coisas que nem têm a ver com você, né? E olhar para dentro é totalmente diferente. Exata. E aí vem a ilusão. E aí que é a ação através da não ação. É exatamente a ilusão. É trabalhar essa ilusão. Ou seja, se você tá na ilusão, o foco está muito externo, não está interno. Sim. Né? A gente entra e sai do campo, né? O campo que nós estamos aqui, a matriz, 8 vezes por segundo, se a gente conseguir realmente fazer de forma assertiva. Isso é Né? incrível. Isso é Isso é incrível. incrível, né? Então, ou seja, 26 séculos e ele traz todo esse ensinamento que a gente trazendo, ou seja, e por que que eu trouxe essas frases? Porque foram as frases ditas pela filósofa, para eu não colocar minha interpretação em cima e trazer para a gente poder trabalhar junto. Por quê? Porque é muito profundo, né? Isso está no livro O Segredo de... O Segredo da Flor de Ouro não, é o Tao Te Ching. Eu, da hora que terminar a live, eu vou colocar a capa do livro Tao Te Ching, que é o que ela recomenda desse alemão. Esse alemão também, ele traduziu esse livro, O Segredo da Flor de Ouro. Inclusive, quem fez o prefácio desse livro, O Segredo da Flor de Ouro, foi Jung, né? Que é o necrológio desse alemão que fez a tradução desses dois livros. Tá? Do Tao Te Ching e do Segredo da Flor de Ouro. Eu coloco nos meus stories, tá, Lúcia? Aí depois você dá uma olhadinha lá, tá bom? E o que a gente quer trazer, né? A gente quis trazer o taoísmo, algo que milenar, trazendo e fazendo todos vocês passarem por pessoas hoje em dia que conduzem pessoas a terem a sua plenitude, a terem a sua abundância, que trabalham esses conceitos hoje em dia. Né? Validando, passando pelo Caibalion, passando pelo Bob Proctor, passando pelo Hermes Trismegisto, enfim, e trazendo para vocês essa riqueza, muita referência forte para quem quer aprofundar os estudos, principalmente como se voltar para dentro. Eles são incríveis, né? Tanto que tem se eu não me engano, e se eu estiver errada, alguém me corrija, tá bom? Se eu não me engano, na Espanha tem uma catedral que aparece o Hermes Trismegisto entregando, né, ensinamentos para Moisés. Como ele foi importante também, né? Então, ótimas referências a gente está trazendo aqui para vocês, né? Para quem quiser aprofundar também. Né? Ou seja, tudo isso que foi estudado e tudo isso que nós trouxemos aqui, nós abordamos no Reprograme-se, né? Então, ou seja, essa é a primeira aula, uma aula ao vivo que a gente trouxe do Reprograme-se. Amanhã vai ter no Telegram a epigenética e vai ter também, Carol, Na de campo sexta-feira, o energético. campo energético, que eu amo.
né? Porque é esse o processo. Ah, vou falar mais. Além da aula, né? Que na sexta eu vou trazer a aula sobre o campo energético, sobre os chakras, sobre equilíbrio. Eu vou trazer um áudio gravado para fazer uma energização de equilíbrio. Então, e só vai receber esse áudio quem tiver no nosso grupo do Telegram. Então, entra lá, porque eu sou suspeita, mas tá maravilhoso. Exatamente. E o que a gente quer trazer para vocês é exatamente isso. Eu, como profissional, sou capacitada a trazer para dentro dessa forma. E a Carol, ela trabalha as polaridades, né? Então, ou seja, é o completo, né? Para você sair direcionado, tá? Mas a gente não vai falar muito aqui, não. O que a gente quis trazer hoje para vocês é mais esse ensinamento. E eu quero saber o que vocês acharam e se alguém quer colocar alguma coisa. Vamos lá. Tiver alguma pergunta, alguma dúvida, ou simplesmente o que Exatamente. vocês acharam, ó, palminhas, coração, amo quando vejo, então deixem aí. Oi, Ju, a Maria também entrou. Beijo para vocês, né? A live depois vai ficar gravada também, tá bom? Foi bastante coisa. Eu fui muito Quem rápido? não viu desde o começo, não, achei que foi tranquilo. É, E quem não viu desde o começo, vê depois lá gravada, porque, ai, gente, eu tô encantada, assim, depois que a Paty eu não conhecia, quando a Paty me mostrou, eu achei sensacional. E é algo tão necessário, né? É tão preciso no mundo de hoje, né? Então é maravilhoso. né? Oi, E gratidão, vocês são meninas. ótimas, A lindas. farinha. Beijos, 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 beijos. Oi, Maravilha, gratidão. gratidão. Gratidão, gratidão por todos vocês que tiveram com a gente. Eu espero que vocês tenham realmente aproveitado, tenham absorvido a essência, né? Não os detalhes, mas a essência que é o principal. Tá bom? Tá Tem bom. bateria? É para mim que você está perguntando, Grata? É? E não se esqueçam, né? Entra lá no Telegram, vocês vão receber as próximas aulas. E que aí não vai ser ao vivo, são gravadas, vocês vão receber o link lá. Então, entra no meu link da Bill ou no link da Paty. E é isso, né? É isso daí. Meninas, meninos, para todos Menino. vocês que estiveram com a gente, grande beijo, Um gratidão beijo. imensa. Corre lá no link da bio, entra no Telegram e agora eu vou colocar nos stories a capa do livro para vocês, né, se tiverem a oportunidade, irem atrás, que essa é a melhor tradução já feita e mais confiável até hoje do tal da King. Tá bom? Muita luz para todos vocês também. Perfeito. Beijo enorme, Gratidão. tá? Um Gratidão. beijo. Tchau!